Olá, meus amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Focando no Evangelho. E hoje, neste vídeo, nós iremos dar sequência no nosso estudo no Evangelho de Mateus, onde no Evangelho passado nós falamos a respeito de algumas perícopes e hoje nós iremos dar sequência no nosso assunto nesse estudo. Portanto, convido você para juntos nós aprendermos um pouquinho mais e alimentar o nosso conhecimento. Agora nós iremos falar sobre a viagem para o Egito. Se encontra no capítulo 2, do verso 13 ao 23, onde o texto nos diz assim: Depois de os magos partirem, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José. Levante-se, disse ele, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Assim ele pegou o menino e a mãe e foram para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse por intermédio do profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e enviou pessoas para matar todos os meninos de 2 anos em Belém e nos distritos circunvizinhos, de acordo com a informação que recebera dos magos. E assim se cumpriu a palavra que veio através do profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, chorando e lamentando a voz alta. É Raquel que chora por seus filhos, e não deixará ninguém confortá-la, porque eles não existem mais. Depois da morte de Herodes, subitamente um anjo do Senhor apareceu em sonho para José, no Egito. Levante-se, disse ele, pegue a criança e a sua mãe e vá para a terra de Israel. Aquele que queria matar o menino está morto. Assim, ele se levantou, pegou a criança e a mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia em vez de seu pai, Herodes, teve medo de voltar para lá. Depois de ter sido avisado em sonho, ele foi para a Galiléia. Ao chegar lá, estabeleceu em uma cidade chamada Nazaré. Isso cumpriu o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bom, meus amados, diante do texto que nós acabamos de ler, nós vemos que no Evangelho de Mateus, o cerne da história de Natal, isso quer dizer do nascimento de Jesus, percebemos que é um bebê que representa uma grande ameaça para o homem mais poderoso da região, que ele manda matar os bebês de uma vila inteira para tentar se livrar dele. Porém, no Evangelho de Lucas, o cerne da história do nascimento também é um bebê que, se o imperador romano soubesse disso, se tornaria o senhor de todo mundo. No espaço de uma geração, os seguidores dele seriam perseguidos pelo império como um perigo à ordem pública. Seja como for que você diga a respeito de Jesus a partir do seu nascimento, as pessoas com certeza o consideravam uma ameaça. Ele causou preocupação no jogo dos poderes e sofreu o destino usual de quem faz isso. Na verdade, do momento de seu nascimento em diante, a sombra da cruz pairou sobre a história. Jesus nasceu com a cabeça posta a prêmio. Conspirações são incubadas. Anjos advertem José. Eles apenas conseguem escapar de Belém a tempo. Herodes, o Grande, que não tinha problema algum em matar membros da própria família, incluindo sua amada esposa, quando suspeitava de tramarem contra ele e
que ordenou, quando estava morrendo, que os cidadãos mais importantes de Jericó fossem mortos para que as pessoas estivessem chorando em seu próprio funeral. Esse Herodes não hesitaria em matar muitos bebês, caso um deles pudesse ser visto como um pretendente ao trono. A paranoia dele crescera tanto quanto seu poder, uma progressão que não é incomum, conforme os ditadores do mundo têm demonstrado daquela época até hoje. Portanto, o Evangelho de Jesus, o Messias, nasceu em uma terra, em uma época de turbulência, tensão, violência e medo. Afaste todos os pensamentos de cenas cristãs pacíficas. O príncipe da paz, antes de aprender a falar e andar, era um refugiado, sem teto, com a cabeça a prêmio. Ao mesmo tempo, Mateus, nessa e em outras passagens, insiste para que vejamos em Jesus, mesmo quando as coisas estão em seu pior aspecto, o cumprimento da Escritura. É assim que o Redentor de Israel deve aparecer. É assim que Deus começaria a libertar seu povo e trazer justiça para o mundo inteiro. Não há sentido em chegar de forma confortável quando o mundo está na miséria. Não há sentido em ter uma vida fácil enquanto o mundo sofre violência e injustiça. Se ele é Emanuel, Deus conosco, tem que estar conosco onde está o sofrimento. Esse capítulo é sobre isso. O fato de Mateus citar vários textos bíblicos aqui deixa muitos leitores confusos. Ao citar Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho. No versículo 15, parece ignorar o que o profeta rememora, o êxodo de Israel do Egito, e não olhando adiante para o Filho de Deus ainda por vir. Contudo, isso em si mesmo ignora o fato de que, para Mateus, parte do papel e da vocação de Jesus consiste em completar a história de Israel. Como Filho de Deus, ele é, por assim dizer, Israel em pessoa sendo bem-sucedido, pelo menos nos pontos em que Israel falhou. A citação seguinte, que fornece o plano de fundo para a matança das crianças de Belém, promovida por Herodes, é de Jeremias e mais uma vez transmite mais do que os olhos percebem. No livro de Jeremias 31, verso 15, a passagem é a respeito da renovação da aliança de Deus, trazendo finalmente Israel de volta do exílio. Embora Israel deva chorar e lamentar, o resgate está a caminho. Mais uma vez, Mateus sugere que Jesus traz libertação mesmo quando tudo parece desolador e impossível. Por fim, Mateus associa o estabelecimento da família em Nazaré à profecia de Isaías 11, versículo 1. Na passagem de Isaías, Nazir representa ramo. Isaías diz que um ramo crescerá da raiz de Jessé. E, em outras palavras, haverá um novo começo para a casa real de Davi. Isso é o que a passagem promete. E Mateus está determinado a encontrar os indícios desse fato onde puder. Em Jesus, não a despeito dos eventos desvairados e trágicos que envolveram seu nascimento, mas por causa deles, Deus fornece a salvação e o resgate pelo qual Israel anseia, e por meio disso sua justiça para o mundo. Nada se diz respeito da casa de Herodes, mas a criança nascida para ser o verdadeiro rei dos judeus é apresentada como a condutora da salvação de Deus e, na verdade, da presença pessoal dele.
Desse ponto em diante, Mateus nos convida a observar enquanto o novo êxodo de Deus se desenrola bem diante dos nossos olhos. A próxima perícope é a pregação de João Batista, capítulo 3, verso 1 a 10. O texto nos diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista. Ele estava pregando no deserto da Judéia. Arrependam-se, dizia ele, o reino dos céus está vindo. João, veja bem, é a pessoa a quem o profeta Isaías se referiu ao dizer: a voz do que clama no deserto, preparem o caminho. Interessante, a estrada, a água, o fogo e o machado. 4 símbolos potentes marcaram a cena na qual realmente começa a história de Jesus. Pense em batedores da polícia abrindo caminho pelas ruas da cidade. Primeiro, aparecem as motocicletas com as luzes piscando. As pessoas apressam-se para as laterais da rua, à medida que as viaturas vão se aproximando. Todos sabem o que está acontecendo. O rei esteve fora por muito tempo e, por fim, retorna. 2 grandes carros pretos passam cheios de guardas-costas e de autoridades. Em seguida, vem o carro com a bandeira na frente, no qual está o rei. A essa altura, a rua está desimpedida, não há outros carros à vista. Todos permanecem em seus lugares e observam, acenando bandeiras e celebrando. Agora volte essa cena para 2000 anos atrás. Em um deserto quente e poeirento, o rei esteve ausente por muito tempo. E chega a notícia de que está voltando. Mas como? Não há nem mesmo uma estrada. Bem, é melhor aprontarmos logo uma. Assim, do deserto, o mensageiro sai anunciando para as pessoas: o rei está chegando. Preparem o caminho para ele, preparem um caminho bom e reto. Na época de João Batista, a mensagem já ecoava na vida do povo judeu por centenas de anos. Desde a primeira vez que foi proferida em Isaías 40, fazia parte da grande mensagem de esperança, de perdão e de cura transmitida à nação depois do horror do exílio. Deus, por fim, voltaria trazendo conforto e resgate. Sim, diz João, é isso que está acontecendo agora. É hora de se preparar. O rei, Deus mesmo, está voltando. Prepare-se para o reino de Deus. E a admirável mensagem de João Batista faz com que
todos se aprumem e prestem atenção. Em linguagem atual, eles veem as luzes piscando e param o que estão fazendo a fim de se preparar para a chegada do rei. O problema era que eles não estavam prontos, nem estariam por um bom tempo. Você pode achar que sua casa está razoavelmente limpa e bem arrumada, mas se receber notícia inesperada de que um rei está chegando para visitá-lo, bem, talvez sinta a necessidade repentina de limpar a casa toda de novo. E o povo judeu, até mesmo os devotos que adoravam com regularidade no templo, sabiam, no fundo de seus corações, que não estavam preparados para a volta de Deus. Os profetas haviam dito que Deus retornaria quando o povo se arrependesse e se voltasse para ele de todo o coração. E é isso que João Batista os intima a fazer, e eles vêm aos bandos, eles vêm pelo batismo. João os mergulha nas águas do Jordão, na medida em que eles confessam seus pecados. Essa não é apenas uma purificação simbólica para os indivíduos, é um sinal da novidade de Deus que está fazendo na história por Israel e por todo o mundo. Mais de 1000 anos antes, os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão quando entraram pela primeira vez na terra prometida e a conquistaram. Agora eles têm de atravessar o rio de novo, como sinal de que estão preparados para uma conquista ainda maior, a vitória de Deus sobre todo o mal e o estabelecimento de seu reino na terra como está estabelecido no céu. A mensagem de João não era de todo reconfortante. Longe disso. Ele falava do fogo que ardia e do machado que cortaria a árvore. Ao ver alguns dos líderes religiosos judeus, os fariseus e os saduceus, virem para ser batizados, ele escarneceu deles. Eles eram como cobras deslizando para fora da fogueira, na qual se haviam escondido. Tão logo o fogo começava a arder. A única coisa que faria João mudar sua opinião a respeito deles seria se eles se comportassem realmente de forma diferente. Passar pelos rituais do batismo não era suficiente. O verdadeiro arrependimento representa uma completa e contínua transformação de vida e de coração. Essa era a única maneira de preparar o caminho para a vinda do rei. Do que eles deveriam arrepender-se? Os fariseus orgulhavam-se de sua pureza. Era improvável que fossem culpados de pecados graves e evidentes. Sim, é verdade. Mas o próprio orgulho deles estava no caminho de retorno de Deus. E a arrogância deles em relação aos outros israelitas e mais ainda em relação ao restante do mundo estava bem distante da humildade necessária que antecede a vinda do rei. Comentaremos mais a esse respeito em seu devido tempo. João Batista ataca em especial a confiança deles em seus ancestrais. Eles diriam a si mesmos: nós temos Abraão como nosso pai. Em outras palavras, Deus fez promessas a Abraão. Nós somos filhos de Abraão, portanto, Deus está comprometido conosco e nós estamos garantidos de que, no fim, tudo dará certo. Alto lá, adverte João. Seu Deus é o Criador soberano e não tem dificuldade alguma para fazer surgir novos filhos de Abraão das pedras que estão sob seus pés. O machado está posto à espera para derrubar a árvore. Quando o rei chegar, trará julgamento e também misericórdia. E a única maneira de evitar o julgamento é demonstrar que você é uma árvore produtiva.
O próprio Jesus usou essa imagem em mais de uma ocasião. A alternativa a isso é a fogueira. As severas advertências de João estabelecem o tom de boa parte da história de Jesus. João preparou o caminho sem saber de fato como seria quando o reino de Deus chegasse. O próprio João Batista ficou confuso com o resultado. A própria missão de Jesus era bem diferente do que as pessoas às vezes imaginam. O conforto e a cura que ele transmitia em sua mensagem do reino eram contrabalançadas pela severa e solene advertência de que, quando Deus voltasse, exigiria submissão absoluta. Se Deus realmente é Deus, ele não é apenas o Pai gentil, indulgente e despreocupado que muitas vezes imaginamos. Um dia, o Deus que veio ao seu povo em Jesus revelará o seu reino em toda a sua glória, trazendo justiça e alegria para o mundo inteiro. Como podemos nos preparar para esse dia? Quais lugares da estrada precisam ser tornados retos? Quais fogueiras precisam ser acesas para queimar o refúgio que está no caminho dele? Quais árvores mortas precisam ser cortadas? É igualmente importante quem deve ser convocado nesse momento a se arrepender?